O Palmeiras fez o que antes era impossível, mostrando a força de uma mentalidade vitoriosa e como a vida esportiva pode te fazer potencializar a sua própria vida. No vídeo de hoje tem notícia importante no Verdão. Nós vamos falar de uma novidade no mercado da bola, três decisões que estão colocando o Palmeiras em 2026 alçando o patamar e, claro, a preparação para a partida contra o Juventude. Então vem comigo porque hoje tem muita coisa boa pra gente falar do Verdão. E eu quero falar sobre três decisões que a diretoria está adotando para tornar o Palmeiras ainda mais vitorioso em 2026, tá? A primeira delas refere-se ao Alan. Se você não sabe, o próprio Abel Ferreira veio a público na coletiva após a vitória do Palmeiras contra a LDU para falar que o Alan é um garoto muito humilde, prestativo e um jogador com altíssimo potencial. O Palmeiras, você não deve saber disso, né? Mas o Palmeiras não ia aproveitar o jogador no sub-20. Quem resolveu trazê-lo para o profissional e dar uma oportunidade foi o Abel. Mas muito mais do que isso, tá? Nessa entrevista, nesse trecho, ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Quem trabalha em empresa sabe qual é a importância do setor operacional falar com a diretoria e dessa relação, né, como ela tem que fluir bem para as coisas irem bem. Quando o Abel falou do Alan pro Barros, o Anderson Barros, que é o diretor de futebol, o Anderson apoiou de imediato a iniciativa do Abel, manteve o jogador aqui e deu uma oportunidade, não só com um contrato profissional, mas com reconhecimento financeiro. O jogador ficou. E olha o que ele fez pelo Palmeiras. Não é uma coisa que ele construiu só nessa partida contra a LDU, não, tá? O Alan tem sido um jogador incrível há muito tempo. No Mundial de Clubes, ele jogou muita bola. Mas me parece que na ponta direita que ele tem mais condições de brilhar, né? Me diz se você concorda comigo aí nos comentários. De qualquer forma, a primeira decisão acertada do Verdão foi essa: reconhecer o Alan e dar uma nova possibilidade. Ele vai ter um contrato renovado em breve e isso vai afastar a possibilidade dele ser, vamos dizer assim, assediado por um clube da Europa, tá? Essa é uma das maiores preocupações que o Palmeiras tem. E é justamente essa decisão de reconhecer os talentos que nós temos aqui que vai fazer com que o Palmeiras consiga mantê-los em 2026, tornando-se um time ainda mais vitorioso. Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes muito provavelmente renovarão, entre aspas, renovarão, né? Mas terão os seus salários, suas remunerações reconhecidas. E isso vai fazer com que os jogadores provavelmente fiquem até no mínimo o final da Copa do Mundo. A segunda decisão assertiva do Palmeiras, e muita gente criticou, hein? Refere-se à manutenção, tratamento e, vamos dizer assim, oportunidade que o Palmeiras deu tanto para o Bruno Rodrigues como para o Paulinho. Quando o Palmeiras contrata o Paulinho, muita gente, inclusive da imprensa, vem a público criticar, dizendo que é um jogador que estava lesionado e que ia levar mais ou menos um ano para se recuperar, né? Pois é, o Palmeiras optou, né, por contratar o jogador entendendo que era uma oportunidade de mercado. E eu concordo, era um investimento. Investimento você não colhe na hora, demora, né? E o Paulinho já mostrou do que ele é capaz. No Mundial de Clubes ele deu uma pincelada ali do talento que ele tem, né? Pois é, Paulinho e Bruno Rodrigues, mais departamento médico do Palmeiras, formaram uma boa dupla aí de recuperação. O Bruno, a gente já tá vendo também do que ele é capaz. Ele é um excelente jogador, tá? Um atacante daqueles diferenciados e que vai pintar perfeitamente, vai se encaixar perfeitamente nesse estilo com dois atacantes. Eu tenho pra mim que esse Palmeiras com o Bruno Rodrigues vai ganhar muita força. E a terceira decisão acertada da diretoria, no meu entender, e essa foi, assim, a Leila Pereira matou no peito mesmo, tá? Incrível, incrível, não tenho o que falar. Manter o Abel Ferreira no cargo. Contra tudo o que todos esperavam, porque o Palmeiras não estava jogando bola. O futebol do Palmeiras tinha caído muito. Mas isso é claro, perdemos Richard Rios, perdemos Estevão, uma série de bons jogadores que encaixavam no Palmeiras, né? Esses jogadores foram negociados. E aí levou um tempo para o time engrenar, mas a diretoria manteve o Abel. Tanto a Leila como o Anderson Barros assinaram embaixo. O Abel é o nosso treinador. E tá aí, olha o resultado. O Palmeiras não reverteu essa partida de 4-0 durante essa semana de preparação, não, tá? Isso foi um processo que foi conduzido com o tempo. O resultado tá aí.
E tem um bônus aí pra vocês, tá? Uma coisa que tá acontecendo que eu tô muito contente. A relação da torcida com a diretoria, e aí eu incluo inclusive as organizadas, né? Tá incrível. Porque, cara, a festa que o Palmeiras fez, a torcida do Palmeiras fez acreditando no resultado, foi algo assim, surreal. Não tenho o que falar. Esse é o Palmeiras que eu conheço, a torcida apoiando do primeiro minuto ao minuto final. Bora falar da partida contra o Juventude agora e finalizar com o mercado da bola. O Palmeiras vai enfrentar um Juventude desfalcado no domingo, tá? O Juventude tem 6 desfalques e assim, gente, não é o melhor time do campeonato, né? Na partida da primeira rodada do Brasileirão, o Palmeiras fez 4-1 neles com um time misto, né? A tendência é que o Palmeiras escale um time misto também, até porque os jogadores correram demais, né? Foram 2 jogos complicados em sequência, Cruzeiro e a LDU, e a expectativa é que o Palmeiras realmente mescle um pouquinho a equipe, dando espaço para Bruno Rodrigues, dando espaço de repente para o próprio Veiga jogar, que jogou só meio tempo, né? Um pouco menos de meio tempo. Dando espaço para de repente o Alan entrar em campo ali e mostrar a que veio, né? De maneira geral, vai ser uma partida complicada, tá? É lá no sul, no Alfredo Jaconi, não vai ser fácil, porque o Juventude tá brigando pra não cair. O Palmeiras, assim, como eu posso dizer, ele tem uma mística um pouco negativa quando esse tipo de partida acontece. Ou pelo menos ele tinha, né? Pegava times mais fracos e parece que sofria um pouquinho, né? Pra fazer o resultado. Coisa que eu acho que não vai rolar, tá? Nessa partida contra o Juventude, o Palmeiras deve matar a partida no primeiro tempo, é isso que eu imagino, né? Jogando contra um Juventude desfalcado, cara, não tem muito o que pensar. O Flamengo tá na nossa cola e o Palmeiras não pode perder pontos. Eu tenho, assim, pra mim que o Palmeiras vai resolver esse Campeonato Brasileiro e não vai deixar nenhum tipo de oportunidade passar. E agora vamos falar de mercado da bola, porque é o seguinte, o Alan fez uma partida incrível contra a LDU e isso deu um pouquinho de notoriedade a ele. Diversos jornais europeus noticiaram a virada do Palmeiras e aí alguns nomes foram muito falados, né? O treinador Abel Ferreira, mas o principal nome foi o Alan. Muita gente em jornais portugueses, espanhóis falando do garoto, que não conheciam, que foi fantástico, que quebrou linhas, né? Aquela arrancada que ele deu, que ele mete o rolinho no cara Nossa, foi bizarro, assim, né? Jogou muita bola. Isso tem um lado bom, é claro, porque dá notoriedade pro jogador, mas tem um lado ruim, que é o seguinte: quem não conhecia agora conhece, é um cartão de visitas, né? E se o Brighton fez uma proposta na casa de 170, 180 milhões de reais pro Palmeiras e o Palmeiras balançou, né? A expectativa é que agora o Brighton ganhe concorrência, né? É aquilo que eu falei no começo do vídeo. Uma proposta salarial é importantíssimo, mas para um jogador que já ganha um baita salário, o que vale mais? Na verdade, não é nem tanto a grana, e sim a oportunidade de escalar degrau rumo a um clube de primeira prateleira na Europa. Então, assim, pro Alan, hoje, eu acho que não vale a pena sair, tá? Diferente do, por exemplo, do Vitor Roque, né, que já teve rodagem na Espanha, num time de primeira prateleira, o Barcelona, o Alan, cara, ele tem muita bola para desenvolver aqui. E o Abel Ferreira tem muito para ensinar. O Palmeiras é uma baita escola e aqui ele pode ser convocado inclusive para a seleção brasileira, tá? Com o futebol que tá jogando, por que não? A gente tá cheio de jogador ali na seleção, na minha opinião, que não merecia estar, né? E sei lá, eu acho que para mim que o Palmeiras não deve vender o jogador, vai pintar a proposta, tô te afirmando isso e não vai ser pequena, tá? E aí a expectativa é que o Palmeiras lute para manter o jogador aqui conosco. Sobre GI, nós já sabemos, já noticiamos isso aqui, que há diversas expectativas, né, diversas propostas que estavam rondando o Palmeiras ali, e o Verdão optou por não tomar nenhuma decisão naquele momento, né? Ele negou as propostas, disse que não aceitaria negociar o GI. Entretanto, o GI está levando um tempo um pouco maior do que a gente esperava para desenvolver o lado ofensivo. Pode acontecer de no final da temporada pintar uma proposta para o Palmeiras e o Palmeiras acabar aceitando, porque nas costas do GI tem um garoto com um potencial gigantesco, que é o Gilberto. O Gilberto é tão talentoso, na minha opinião, ele pode até jogar de meia, tá? É um lateral tipo o Marcelo, assim, sabe? Que jogava na lateral esquerda, que tem muita qualidade com a bola. E aí, cara, é aquilo. Jogador muito diferenciado. Pode jogar de meia, tá? Pode jogar de meia. E, enfim, pode acabar acontecendo. Eu tenho a expectativa, uma expectativa bem forte aí de que o Palmeiras receba propostas e aí vai ter que sentar com o jogador para entender. Gia, o que você quer?
Porque já tem um caminho longo ainda, né, de evolução. É um baita de um defensor, um jogador humilde, um guerreiro. Pode acabar ainda cabendo, né, nesse time do Palmeiras. E agora vamos falar de contratação. O que está se pintando de mais importante para o Palmeiras para 2026? Nós já tínhamos falado para vocês que o Endrick tem uma possibilidade muito grande de fechar com o Lyon. Né? É interessante para o jogador jogar numa equipe leve, forte, numa liga que não é a top 1, né, do mundo, e onde ele pode ser titular e ser artilheiro da competição para poder ganhar notoriedade e vaga na Copa do Mundo. Pode acontecer dele ir pro Lyon? Pode. Se ele vier pro Palmeiras, cara, eu vou ser o palmeirense mais feliz do mundo, porque eu acho que ele encaixaria taticamente nesse time perfeitamente. Teríamos que fazer uma mudança ou outra, né? Mas a expectativa é que realmente ele vá pra Europa. Vamos acompanhar, e assim que tiver novidades sobre esse caso, eu vou ser o primeiro a te trazer. Pode ficar tranquilo, tá? Com relação a Hulk. Hulk é um nome que interessa muito a este que vos fala, mas não ao Palmeiras, infelizmente. Era pro Hulk estar no Palmeiras há uns 4 anos atrás, tá? Porque ele é palmeirense, pra quem não sabe, joga muita bola, tem finalização de longe, bate falta, técnico, jogador incrível. Só que a idade pesa um pouquinho. A chance dele vir pro Palmeiras em 2026 é só se realmente ele aceitar uma redução salarial, coisa que eu acho que não deve acontecer, tá? Então o Palmeiras está monitorando de longe a situação, é claro, se pintar uma oportunidade, ele vai trazer o jogador. Não sei. Eu acho que talvez ele não seja uma boa para esse momento. Eu gosto muito dele, tá? Mas eu fiquei pensando, esse time tá muito encaixado, né? Trazer um jogador com personalidade muito forte pode acabar atrapalhando. Não sei. Gostaria de vê-lo com a camisa do Palmeiras, isso é verdade, tá? Mas vamos ver como é que essa situação vai se desenrolar. Sobre Gerson, nenhuma novidade. O clube segue monitorando. O Zenit tentou uma investida recentemente pelo Alan. Tentou investida pelo John do Bragantino. Então, assim, tá se movimentando no mercado. É aquilo que eu falo sempre pra vocês. A janela tá fechada, mas é agora que a negociação começa a acontecer para quando a janela abrir ela ser finalizada. E é justamente por isso que é muito importante a gente falar desses quesitos agora, tá? Porque depois vai ser tarde, né? Sobre a possibilidade de colídio no Palmeiras. Gente, existe uma possibilidade do colídio. A possibilidade é, se o Facundo Torres for pro River Plate, o colídio vem pro Palmeiras. Não gosto muito da possibilidade de trazer o colídio, tá? Vou explicar pra vocês o porquê. Colídio é um jogador técnico, mas inconstante e pouco vertical. Já frequentou seleção argentina e tal, não é um cara ruim não, bom de bola. Só que é aquele negócio, pra mim é trocar 6 por meia dúzia. O Facundo Torres já tá habituado ao Palmeiras, né? E então assim, de maneira geral, pô, o cara já tá aqui, entendeu? Vai ficar gastando com transferência que não vai mudar a situação. Pra mim não faz sentido, tá? O Colídio geralmente é banco, inclusive no River, né? Então assim, pra mim não rola, na minha opinião, tá? Eu prefiro muito mais que o Palmeiras invista dinheiro no empréstimo do Endrick, pra trazer o Endrick. Eu acho que vai ser muito mais proveitoso, porque lembra, o Palmeiras vai disputar Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, cara, são muitos torneios. Provavelmente uma Supercopa, se ganhar o Brasileirão ou a Libertadores. Então assim, não é tão simples assim, né? A menos que o Palmeiras escale o Sub-20 pra jogar o Paulistão, que também é uma possibilidade. Eu adoraria, eu adoro a base. Seria maravilhoso ver o Palmeiras Sub-20 no Paulistão, mas sei lá, perde um pouco da mística também, né, do campeonato. Então não sei se faz sentido. Então, gente, de maneira geral, esse é o nosso giro de notícias. Primeiro vídeo desse sábado. Eu pretendo postar mais um hoje, se eu conseguir. Vamos rodar mais um vídeo mais pro finalzinho da noite aí, tá bom? Ficamos ontem sem postar vídeo, porque realmente eu precisava dar um tempo aí, dar uma respirada, descansar um pouquinho, porque o outro trabalho também estava bem corrido e graças a Deus deu tudo certo no final, tá bom? Então agradeço a vocês do fundo do meu coração pelo carinho, pela companhia de sempre. Cara, o canal não para de crescer. Eu juro pra vocês, eu não esperava, tá? Quando eu comecei esse projeto, eu imaginei que ele ia começar a render frutos com 2, 3 anos de trabalho. De verdade, não é brincadeira não, porque eu já tive um canal no YouTube e eu sei como é difícil, sabe? Fazer 1000 visualizações no YouTube é muito difícil. Você tem que ser grande pra fazer, né? Enfim. E com o tempo eu fui percebendo que dava, né? Que tava rolando. Que a galera tava engajando, tava entendendo o propósito do canal, tava gostando. E aí, cara, não sei te dizer exatamente porquê, mas a sensação que eu fico é que vocês abraçaram o projeto, né? E eu agradeço a vocês do fundo do meu coração. Eu posso falar que isso aqui é uma verdadeira comunidade, uma verdadeira família que todos os comentários, todo, sabe,
tá muito legal. Eu não tenho mais o que falar, apenas agradecer a você, tá? Obrigado, obrigado de coração. Vamos juntos por mais, avante palestra e nunca se esqueça, tá? O Palmeiras é gigante.